Olá, tudo bem? Gente, hoje eu li uma lista pela enésima vez, uma lista de regras para ser feliz. 10 regras para você ser feliz. E aí, eu acho isso muito engraçado. E além de engraçado, eu fico pensando assim, gente, mas é muita petulância, né? É muita coragem alguém achar que pode fazer uma lista de 10 regras que vão se aplicar universalmente a qualquer pessoa, sendo que a maioria das pessoas não sabe nem dizer o que é felicidade, né? Então você não sabe nem o que é ser feliz, mas tem 10 regras ali que se você aplicar, você resolve todo o problema da sua vida. E aí eu fico pensando o quanto que a gente é infantilizado mesmo nas emoções, né? Como é que a gente poderia imaginar de de fazer lá meia dúzia de coisas e resolver a vida e se sentir, porque dentro do texto, assim, tinha uma ideia de estar bem sempre, sabe? De ficar sempre feliz, de nunca mais ter certas dificuldades, certos problemas na vida. E aí eu penso que o quanto que a gente precisa de certas dificuldades e de certas dores para se entender, para se conhecer, para resolver as nossas coisas. E paralelamente a isso, eu fico pensando assim na minha pessoa, no meu universo particular, como diria minha querida Marisa Monte ou Silva, né? Quem é esse universo? Como é esse universo? Como é esse meu, essa minha vida feliz ou não feliz? Como é que eu sou? E o quanto que não dá para eu me encaixar naquilo, porque a gente é um novelo de lã, um emaranhado de coisa, com um monte de nós a serem desfeitos ao longo do caminho aí, e tá tudo certo, né? A gente precisa colocar na vida que não tem problema da gente não estar feliz sempre, né? Essa necessidade de felicidade é o que mais impede a felicidade. É um paradoxo, né? Isso aí. A busca da felicidade é o que faz a gente não alcançar a felicidade, porque você fica procurando algo que teoricamente já existe, que não depende de nada, é uma forma de você se relacionar com a vida. E aí, assim, eu também gosto muito de pensar nos aprendizados da vida, né? Ao longo aí dos meus 45 anos, eu fui me aprendendo, me conhecendo, assim, e entendi que a minha tristeza, ela é uma tristeza do silêncio, né? Quando eu estou com algum problema, quando eu estou chateada, quando eu estou preocupada, eu fico quieta, é o meu jeito. E isso às vezes incomoda, né? As pessoas que querem me ajudar, que me amam, que estão percebendo que eu estou com alguma coisa, mas eu não divido isso com ninguém. Mas ao mesmo tempo, eu percebo que, assim, quando eu estou triste, é quando eu sou melhor das coisas não técnicas. Os momentos em que eu sou mais criativa, em que eu encontro mais soluções, em que eu me conheço mais, em que eu entendo coisas importantes da vida, são os momentos em que eu tô mais chateada, em que eu tô melancólica, em que eu tô triste. E aí, eu aprendi a ser feliz pela minha tristeza, porque quando eu estou me sentindo triste, eu tenho a tristeza para resolver, mas eu tenho um sentimento assim de alegria mesmo, que eu falo, poxa, esses dias serão produtivos. Não produtivos de coisas, eh, vamos dizer assim, avaliáveis, né, em dinheiro, em trabalho, mas produtivos para mim, assim, que eu sei que vão me render. E aí eu fiquei pensando naquelas regrinhas e eu falei, cara, nenhuma regra dessa me ajudaria com isso, me faria descobrir isso, me faria entender que é possível ser feliz na tristeza, que é possível ficar calmo no meio de um momento de caos, que é possível a gente aprender o nosso jeito de sair e entrar da tristeza. Eu tenho um jeito particular que tem a ver, inclusive, com essa característica de ser mais contida em algumas coisas, que é eu tenho os autores que eu gosto de ler em determinados momentos, em determinados sentimentos. Então, assim, se eu tiver meio baixo astral, eu com certeza vou ler Fernando Pessoa. Por quê? Porque o cara é o baixo astral em pessoa, só que é um baixo astral com muito conteúdo, né? Que cutuca lá no fundo da sua ferida, assim, daquelas feridas mais profundas da alma,
e te faz pensar naquilo. Então, assim, se eu tiver nesse momento, eu já sei que eu estou pronta para ler Fernando Pessoa, para ficar, né, matutando aquilo que ele está dizendo, e eu me sinto assim, compreendida, me sinto acompanhada, bem acompanhada. Então, é o momento que eu vou ler Fernando Pessoa. Aí tem aqueles momentos em que eu me pego diante de situações da vida difíceis, em que eu quero ajudar alguém sem invadir o espaço de alguém, que eu quero entender o que está passando na vida de alguma pessoa, quero participar da solução de alguma questão de alguma pessoa, e aí esse é o dia que eu vou lá no Guimarães Rosa, especialmente o Grande Sertão Veredas, porque pensa um lugar que você acha as lições de vida que você precisa e que os seus amigos precisam e que as pessoas precisam. Tá lá. Tudo que a gente devia saber sobre a vida. Não estou aqui fazendo 10 regrinhas, mas assim, tem muita lição de vida ali, tem muita lição de vida e eu nunca me canso de ler Grande Sertão Veredas. Eu brinco às vezes, inclusive, igual aqueles livrinhos, como é que chama? Minutos da Sabedoria. Grande Sertão Veredas eu gosto de abrir aleatoriamente, falar, eu vou procurar aqui uma coisa que faça sentido para mim hoje. Não erra uma, sempre tem alguma coisa que vale a pena saber ali. E assim são vários. Então, assim, aqueles dias que eu tô meio sem inspiração, aqueles dias que a vida está parecendo muito banal, Manuel de Barros, né? Manuel de Barros vai transformar uma formiga num universo inteiro, né? Vai transformar uma folha de planta, uma pessoa manca, numa coisa espetacular. Então, esse olhar que eu procuro quando eu estou achando a vida muito sem graça. Né? E quando eu estou querendo me sentir assim muito intelectual, muito trabalhada assim espiritualmente não, emocionalmente. Aí eu cato José Saramago, porque o José Saramago, a maioria das pessoas que eu conheço não se dá muito com a leitura do José Saramago. E justamente o que as pessoas não gostam é o que eu mais gosto. São aqueles parágrafos infinitos, aquele pensamento que começa e ele dura páginas e páginas e páginas. Porque é assim que eu sou, é assim que eu vivo. Então, quando eu começo a ler tudo aquilo, e uma coisa que vai levando com a outra, que se emenda com a outra, e falando sobre coisas sempre relevantes, né? Eu acho que o José Saramago tem ali muita, não só crítica social, mas um pensamento muito voltado ao todo, à humanidade, às pessoas, ao futuro. Então, eu me recorro muito das leituras do José Saramago nesses momentos. Mas tudo isso aqui para dizer que, assim, o importante nessa vida é a gente viver, apesar das tristezas, apesar das dores, apesar do que não está certo, apesar do que saiu da rota, e a gente encontrar felicidade sempre, né? Mesmo que não em todos os dias, em todos os momentos, mas a gente acreditar que a felicidade é para a gente, é para todas as vidas, é para todo mundo, e não entregar a chave da nossa felicidade ou da nossa sanidade, até às vezes, para qualquer pessoa que pretenda palpitar sobre a sua vida sem ser você. Então, uma coisa é a gente ouvir um conselho, uma coisa é a gente aprender com a experiência do outro, uma coisa é a gente permitir que alguém entre na nossa vida e no nosso espaço e nos ajude, nos dê a mão, nos dê o ombro, nos dê uma opinião, tudo bem, né? Outra coisa é a gente achar que alguém vai resolver nossos BOs, que alguém vai ter uma fórmula, que alguém vai ter uma solução para aquilo que não depende de uma solução, para aquilo que depende da maneira como a gente vive, da maneira como a gente olha para a vida, e que principalmente depende de quem a gente é. Não tem outro igual a você, não tem outro igual a mim. Então, não tem como eu estabelecer uma solução única para pessoas diferentes, né? Cada pessoa vai ter que construir
costurar, tricotar aí usando a história do novelo de lã. A sua felicidade, a sua solução, a sua caminhada pode sim ser com o apoio de todo mundo, mas não tem como a gente fugir da responsabilidade da gente mesmo construir os nossos dias bons e os nossos dias ruins e como é que a gente vai atravessar cada um deles e o que a gente vai fazer com cada um deles, né? Nesse momento, a gente termina o vídeo com um gato virando a bunda pra gente no vídeo. Perdoem a Bia, mas ela, na verdade, está aqui participando de toda a conversa com essa cara de sono, entendeu? Porque ela está dormindo aqui no meio do nosso assunto. Até a próxima, gente.